Recentemente, o David Jones passou por um mini cancelamento gamer na internet que acabou resultando em uma situação bastante desagradável. Mas e aí? Será que foi merecido ou será que não? Será que aqueles que também julgaram o pobre Dave também têm moral para fazer esse julgamento? Ou será que tá todo mundo sujo nessa história? O youtuber postou uma resposta a respeito de todo esse assunto. Foi convincente? Não foi? Hoje eu quero dar minha opinião sobre esse tema e eu convido você a assistir aqui comigo. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. E vambora falar dessa polemicaça que surgiu aí com o mago David Jones na internet a respeito do seu conhecimento sobre os games. Só que para que o vídeo não fique muito extenso, eu infelizmente não vou poder fazer um react aqui com vocês. O que eu vou fazer é apenas ir nomeando de maneira cronológica ou quase isso os acontecimentos, e aí eu vou dar minha opinião geral em cima disso tudo, tá, galera? Então a primeira coisa que eu acho que é importante deixar bastante esclarecido aqui com vocês é que eu não detesto e também não sou fã do David Jones. David Jones é um cara que ocasionalmente eu chego a ver um vídeo ou outro quando me é sugerido. Isso quando eu falo ocasionalmente é o que? Uma vez no mês, no máximo. Eu não conheço o David Jones, eu não sei como é a pessoa dele. Entretanto, o que foi colocado em xeque aqui na situação veio da origem dos próprios usuários na internet que passaram a contestar algumas salas aí do David Jones em relação ao mundo dos games. Foi, entre aspas, vazado ou montado um vídeo que mostrava exatamente isso, né? Principalmente agora, isso tudo estourou com o caso do Resident Evil 4 Remake, quando ele estava fazendo um react ao trailer do game, que se eu bem me lembro foi mostrado acho que no último State of Play da Sony. Ele acabou cometendo umas gafes bem complicadas, como por exemplo, confundir o personagem Krauser com o Wesker. Cara, o Wesker vai aparecer? Ah, o Krauser. É o Krauser. Tem vários outros vídeos dele na internet, onde ele comete essas mesmas gafes, como por exemplo, os jogos do Sonic, o Mega Man também, e entre vários outros games por aí que a galera realmente coloca em xeque o que seria o conhecimento do cara a respeito desse mundo. E bom, eu não posso opinar sobre isso exatamente agora no vídeo, porque ele lançou um vídeo resposta a toda essa polêmica na internet com o título Precisamos Conversar. E nesse vídeo, com mais de 20 minutos, inclusive uma das causas do porquê eu não vou fazer react aqui, porque o vídeo é muito longo, e aí o meu ficaria muito mais longo ainda, o David Jones aborda uma sequência de assuntos nesses vídeos, sendo o primeiro deles uma alegação de que seriam mentiras essas colocações que o pessoal estava fazendo na internet, embora tenha sido um pouco vago, porque ele não especificou o que era mentira e o que não era, e depois ele passou a se justificar do porquê ter cometido tantas gafes aí ao longo dos anos. E culminando nessa que foi o estopim de tudo, que é o Resident Evil 4. E aí ele alegou que a maioria das vezes são jogos de muitos e muitos anos atrás que ele havia jogado, mas que ele já não se lembrava mais daquelas aventuras. E ele citou uma coisa que é muito familiar ao que já se ouviu falar antes, como por exemplo em alguns casos como o do Zangado, que é a alta rotatividade de jogos que supostamente, né, esses youtubers que fazem essas análises, recebem muitos jogos das empresas, precisam fazer, e aí por essa constância em ter que ficar toda hora, né, trocando de jogo, então eles têm a tendência de acabar esquecendo com mais frequência de detalhes dos games que outras pessoas que jogam de forma mais dedicada vão se lembrar com mais precisão. Além disso, o youtuber afirmou que ele teria total direito e liberdade de derrubar vídeos críticos dele na internet em que sua imagem estivesse sendo reutilizada, mas ele fez uma separação entre as pessoas que estavam fazendo uma crítica só focada ali nas ideias dos games e outras pessoas que supostamente estariam cometendo crimes contra o youtuber. Dado todo esse resumo, é aí onde eu vou entrar um pouco com a minha opinião a respeito de tudo que aconteceu. E lógico, né, além da opinião a respeito do David Jones, também eu acho que é justo eu dar uma opinião a respeito dos jogadores do David Jones também, né? Uma boa parcela da galera na internet tem sim essa moral, porque a crítica está sendo baseada em o que seriam contradições. Uma delas é um vídeo que a gente vê na internet onde o David Jones afirma há muitos anos atrás, praticamente quase no começo do seu canal, quando ele ainda, né, estava mais cheinho, vamos dizer assim, que ele havia zerado todos os jogos do Resident Evil, ou seja, é aquele argumento imperativo, né, aquele argumento de conhecimento
que você geralmente coloca numa conversa quando você realmente tem essa propriedade. E aí, anos depois, porque aí ele já tá mais magrinho, né? Então a gente sabe que foi depois, existe o vídeo dele jogando o remake do Resident Evil 2, onde ele afirma que ele nunca havia zerado o game, contradizendo totalmente aquela informação que ele tinha passado anos antes desse episódio do Resident. A Capcom pediu a opinião dos fãs, então eu vou dar minha opinião. Eu jogo Resident Evil desde o 1. Eu joguei todos, ok? Todos. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Eu gostei demais de Resident Evil 1, 2, 3. Eu vou começar a história com o Leon Kennedy. Só um disclaimer, eu não zerei o Resident Evil 2 na época que lançou, ok? Eu nunca zerei Resident Evil 2, na verdade. Então pra mim é tudo novidade. Eu joguei o 1, pulei o 2. Na época, quando eu era moleque, né? Eu não tinha acesso ao jogo que eu queria. Eu tive o 1, depois tive o 3, e aí o 4, 5, 6 e o 7. Mas o 2 é tudo novidade pra mim. Eu joguei muito pouco do 2. Realmente, nessa parte eu sou obrigado a concordar mesmo. É uma crítica que faz muito sentido. Talvez não necessariamente ao ponto de dizer que tudo que o cara faz é uma farsa, mas sim, isso coloca em xeque a credibilidade, porque o que vai garantir que os outros jogos ou franquias que o cara já deve ter alegado que ele jogou, ele realmente jogou? Então é aquela coisa, é inocente até que se prove o contrário? É, mas a suspeita fica no ar e a credibilidade acaba sendo afetada sim, não tem como negar isso. Mas agora e sobre o argumento da rotatividade, que a gente vê que muitos youtubers grandes citam isso também. E eu particularmente, conversando com alguns em eventos como a BGS, já ouvi sim esse papo por parte dos mesmos, né, sobre essa questão de acabar tendo que passar muitos jogos ali, às vezes o cara nem consegue aproveitar como ele gostaria de aproveitar, porque tem que fazer review, tem que fazer análise, e depois já tem que partir para o outro. Bom, eu acho que o que vai permitir, né, que isso seja, entre aspas, atestado, é justamente esses produtores terem as suas IDs e gamer tags abertas ao público. Entretanto, uma coisa é você concordar com uma crítica e outra coisa é você perseguir uma pessoa, é você ofender uma pessoa, é você partir para um ataque pessoal, ou seja, você está saindo do âmbito de uma crítica técnica, uma crítica específica ali de um conteúdo, uma coisa X ou Y, de uma ideia que a pessoa está passando, e outra coisa é você partir para o pessoal. E nesse ponto, eu fico completamente do lado do cara. A gente está falando de uma pessoa que não é uma pessoa só jurídica, é uma pessoa física. Por mais que o cara tenha uma expressão facial que não demonstra muita coisa, parece até que não dorme 5 anos, ainda assim, é uma pessoa, inclusive, pelo que eu saiba, o David Jones é pai de família, tá criando um filho aí recém-nascido, tem que ter respeito pelo cara. Então saber fazer essa separação, na minha opinião, é fundamental para quem quer criticar qualquer tipo de ideia na internet. Porém, entretanto, contudo, uma coisa também é fato, muita gente que eu tô vendo julgar o cara aí na internet não tem lá a melhor e mais alta das morais aí para poder ficar falando de ninguém não. E se a gente se lembrar de exemplos de anos passados aí, até coisas recentes, a gente vê que tem muitas pessoas aí que deveriam se preocupar mais em jogar na própria plataforma do que ficar fazendo flame na internet. Um exemplo que eu dou pra vocês é de coisa recente aí que aconteceu. Por exemplo, se vocês olharem aqui nos meus vídeos do canal, vocês vão achar um entre os mais recentes, onde eu abordo o tema da acusação de hack, compra de platinas que fizeram comigo aí algum tempo atrás, onde esses mesmos acusadores, por exemplo, não jogam porcaria nenhuma. Tem um outro lá que tem quase 10 anos de Xbox e mal passou dos 40 mil G. A maioria dos jogos nem zerado tão. O maluco liga o videogame pra ficar tirando foto em sub HD, postar na internet, pra ficar falando que tá melhor que em plataforma como o PlayStation usando o Xbox One, assim como vários outros perfis que você vê na internet. Não é só do lado da Xbox, não, tem em todos os lados. E um caso muito famoso parecido com esse aí do David Jones foi o caso do Zangado. Quem é que não lembra, há vários anos atrás, quando criticaram ali o Zangado, né, acho que pegaram a ID dele e descobriram que ele tinha zerado, acho que é o Uncharted no Very Easy, e aí o cara foi lá e fez uma review do game, o que eu concordo, sim, realmente não tinha moral ali pra fazer aquela review. É isso que eu falo pra vocês, o falso moralismo de muitos jogadores na internet. As mesmas pessoas naqueles anos que tinham criticado o Zangado por causa disso, eram críticos ferrenhos do PlayStation. Entretanto, o mesmo autor dessa crítica com o youtuber naquela época era o mesmo cara que passou anos falando mal de The Last of Us, sendo que só tinha zerado no Easy até aquele momento. E aí depois que descobriram isso, o cara teve que correr, né? Varou a noite inteira pra zerar o The Last of Us de novo em níveis
mais difíceis. Então a verdade é que até mesmo quando certas pessoas têm razão, infelizmente a internet é uma terra cheia de juízes que nunca fizeram a faculdade de direito, se é que vocês me entendem. Então esse caso do David Jones, realmente, eu acho que não tem muito como ficar defendendo o cara, realmente foi uma mancada que ele cometeu, e é justo que se cobre o cara no âmbito dos games. Entretanto, fica a minha sugestão para você que se acha jogador na internet. Dependendo da forma que você faz isso, a bomba também cai no seu colo. Eu nunca tive o David Jones como um exemplo, por exemplo, no meu trabalho ou coisas do tipo, mas eu respeito o cara como eu respeito todo mundo na internet pelo lado pessoal. Jamais vou fazer um vídeo aqui atacando o cara, xingando o cara ou coisas do tipo. E quanto ao que aconteceu, eu espero que o cara realmente se corrija, porque uma coisa, prestem bastante atenção, tem uma diferença entre você, por exemplo, confundir o nome, né, dos personagens ou elementos que tem dentro do jogo, ok, eu acho que até aí aceitável, embora, né, esteja passivo de zoeira. Mas outra coisa é você usar aquele argumento de autoridade. Olha, né, eu zerei todos da franquia, eu sei do que eu tô falando. Aí chega uns anos depois você fala que na verdade você não zerou um dos que você disse que você zerou, tá ligado? Então você acaba tendo uma contradição no negócio. Faço votos aí que o youtuber corrige de fato aí essas falhas. Da mesma forma que eu espero que alguns desses jogadores também se olhem no espelho antes de falar dos outros, porque nessa história não tem santo nenhum. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o que aconteceu. Deixa aí nos comentários e deixa também o seu like no vídeo, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.